Olá, nono ano! A gente está indo para o nosso terceiro videoaula do grupo 2, capítulo 3. Vocês já pararam para pensar como é que a gente tem arte no nosso cotidiano? Sabe aquele prato que a gente tem em casa que ele é mais enfeitado e mais decorado? Já parou para pensar naquela luminária super estilosa que a gente tem? Já parou para pensar naquela cadeira super confortável que ainda é super bonita na nossa casa? Naquele rack de TV que deixa o ambiente organizado, que traz uma noção de modernidade para casa, ou aquela estante clássica de livros. Já pararam pra pensar na xícara e no copo que a gente usa no dia a dia? Sabe do que a gente vai falar na aula de hoje? Sobre design. Gente, design quer dizer desenho. Mas mesmo assim, a palavra ela vai muito além disso. O design ele vai estar no cotidiano das nossas vidas e em vários setores da nossa vida prática. Vocês sabem quem faz design, se chama um profissional que faz algo com design, o que ele é? Ele é um designer. Vocês conhecem algum designer aí na vida de vocês? Eu conheço alguns. Diria que muitos até. E, gente, um dos princípios do design é que a forma segue a sua função. Por exemplo, a gente tem um copo aqui. Esse copo eu seguro com a minha mão inteira ou com os pontos dos dedos, mas eu seguro ele desta forma. Ele foi pensado para ele ser confortável para eu segurar ele. Ele foi pensado para eu conseguir segurar ele de uma forma que eu consiga beber um líquido dentro dele. E se eu colocasse um líquido quente nele, não seria ruim de segurar porque eu poderia queimar a minha mão? Para isso existe a xícara, né? E a xícara ela tem uma coisa pensada nela pra gente justamente segurar com as pontas dos dedos e a gente não queimar a nossa mão, que são as alças. E quem pensou nisso provavelmente foi um designer. Por quê? Porque são pessoas que vão trazer essas formas, vão pensar na sua função e também vão trazer de uma forma que embeleze a nossa vida, o nosso dia, o nosso cotidiano. Curioso? Pensem assim, antigamente existiam as escolas de belas artes. As escolas de belas artes a gente estudava pintura, escultura, diferentes estilos de desenho. E não existia a ideia de mesclar a escola de belas artes junto com os artesãos, que eram as escolas técnicas, práticas, que trabalharia marcenaria, carpintaria, essas atividades mais manuais. O que acontece? O que faz isso mudar, né? O que dá uma percepção de que pode ser diferente? Lembra que eu falei lá dos movimentos artísticos que estavam acontecendo? Que eles estavam querendo ver novas formas de se fazer arte? Também tinham pessoas pensando como trazer a arte para o nosso cotidiano, para o nosso dia a dia, para a nossa vida. Para isso foi fundada uma escola chamada Bauhaus. A Bauhaus, ela era uma escola de design. Ela foi criada justamente pra gente, pra pensar como mesclar, né, a construção junto com a arte. O Haus quer dizer casa e o Bau quer dizer construção. E o que eles fizeram? Eles trouxeram para as instituições de ensino as belas artes, a pintura, desenho e gravura, com as artes de ofícios, a tecelagem, a serralheria, a carpintaria. E também tinha as escolas de arquitetura. Ele traz todas essas opções e junta um único espaço, que era a escola Bauhaus. Eles queriam provar para o mundo que essas disciplinas elas estavam conectadas e que elas deveriam ser ensinadas juntas. Quem que foi o criador dessa escola? Foi um cara chamado Walter Gropius. Ele nasceu em 1983, faleceu em 69 e ele fundou a escola em 1919, na Alemanha. Gente, ele fundou a escola logo depois da Primeira Guerra Mundial, ou seja, o país dele estava fragilizado. E ele também estava com uma necessidade de reconstrução. E essa também era uma visão do Walter Gropius. Ele queria uma reconstrução. Ele queria mostrar para o mundo que essa reconstrução ela poderia ser feita de uma outra forma. A Alemanha ela tinha acabado de vivenciar uma renúncia né, do imperador da época, que era o Kaiser, Guilherme II. Então ele pôs fim à monarquia e começaram a ter um regime um pouco mais democrático.
E esse momento ele foi muito importante na renovação do país. E o Gropius ele queria fazer parte desse momento trazendo algo novo também, que era a ideia dessa escola que mesclava a arquitetura, artes de ofício e as belas artes. Ele, além disso tudo, era uma nova filosofia. Era uma nova filosofia que trazia, na sua essência, o novo, né? Trazia na essência essa carga de querer transformar o mundo, de unir as coisas, de quebrar barreiras. Eles também estavam rompendo com algumas barreiras, né? Então, assim, eram jovens que iriam formar uma nova geração de jovens. E eles queriam trabalhar tanto a prática quanto o lado intelectual, de tanto como construir pela arte e pelo design. Era um mundo mais democrático e menos individualista. Ou seja, tinha toda a filosofia e toda a atividade prática e teórica que estava envolvido nisso, né? Tem uma frase aqui na apostila que diz: não existe arte de profissional. O artista é um artesão inflado. Vamos derrubar a arrogante barreira entre artesãos e artistas. Vamos criar juntos o novo edifício do futuro. Ele combinará arquitetura, escultura e pintura numa forma única. Walter Gropius, fundador da Bauhaus. Em 1925, gente, ele se mudou para uma cidade chamada Dessau. Era uma cidade independente na Alemanha na época. E ele montou uma unidade lá onde ele projetou todo o prédio que representava todos esses ideais que ele queria defender, né? Então ele trazia um conceito de uma arquitetura modernista em cada detalhe. Todos os móveis, acessórios e placas, eles eram pensados também por esses artistas designs, né? Essa nova categoria que estava existindo aí, essa nova profissão. Se a gente observar bastante a aparência dos espaços, ali na apostila a gente tem várias imagens da escada, do auditório e tudo mais, ele nos lembra muito os espaços que a gente conhece hoje em dia, principalmente no âmbito da educação. Ele vai ter um auditório, ele vai ter uma escada, mas naquele momento, naquela época, era muito inovador esse estilo, esse traçado limpo, sem muito trabalho de preencher o espaço, né? Ele era um ambiente mais clean. Isso foi depois reproduzido e reproduzido até hoje em vários lugares do mundo. Gente, existem diversos professores que foram muito importantes na Escola de Belas Artes e Arquitetura, que deram aulas em Bauhaus, como o pintor Paul Klee, Wassily Kandinsky. Lembra do Kandinsky, com o construtivista que a gente estudou na nossa aula passada? O Kandinsky ele deu aula na Escola de Bauhaus. E alguns estilos que a gente vai ver nas imagens abaixo, eles foram criados naquela época e até hoje a gente consegue ver em alguns espaços sendo reproduzidos, né? Tem algumas criações bem famosas, como a cadeira de Wassily, que era uma homenagem ao Kandinsky, feita por Marcel Breuer, a luminária Wagenfeld e a chaleira da artista Marianne Brand. Dei uma olhadinha ali na apostila na página 213. Desculpa, gente, meu Deus, errei feio. Na 312 e na 313. Gente, todo esse conceito que estava vindo com a filosofia de Bauhaus, ele causava uma péssima impressão para o governo nazista. No final da Primeira Guerra Mundial já estava começando a surgir algumas ideologias seguindo essa linha, né? E eles já não gostavam. E quando Hitler assumiu o poder, a primeira coisa que ele fez, obviamente, foi fechar a escola sobre a acusação de ser um espaço de fachada para reunião comunista. Então eles achavam que aquela escola era de fachada onde acontecia reuniões comunistas. E dizia que as criações modernas que produziam não eram alemãs. E era uma arte degenerada. Então eles não concordavam com a arte criada na escola de Bauhaus. Então ela foi fechada e o que é muito... é um marco, né? Porque toda vez que tem um governo opressor, a primeira coisa que eles fazem é fechar os espaços artísticos do país. Foi o que o Hitler fez com a escola de Bauhaus, mas ainda assim ela fez história e até hoje ela influencia todos os designs do mundo e a gente tá aqui estudando, né? Então quer dizer que foi um movimento muito importante para a sua história e para o seu tempo. Gente, vamos entender um pouquinho sobre
fixar melhor, né, esse videoaula através dos exercícios. Vocês precisam fazer os exercícios e vocês precisam enviar por e-mail ou pelo Clip Escola, pra gente ter controle de que vocês estão conseguindo acompanhar as nossas aulas, se está sendo difícil, se está sendo fácil, pra gente também ter esse retorno, né? Gente, para fixar, a gente precisa fazer exercício, então vou passar aqui alguns exercícios para vocês. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer na página 314 o exercício de aplicação número 1, só o número 1, tá, galera? A gente vai fazer os exercícios propostos, o 3, e a gente vai fazer o para conferir na 315 inteiro, certo? É isso aí, galera. A gente... acabei de lembrar no finalzinho do nosso vídeo, a gente não fez a correção da tarefa da última aula. Pessoal, peguem suas apostilas, vamos lá. Eu esqueci mesmo. Vamos fazer a atividade da nossa última videoaula? Vocês lembram quais eram? Eu lembro. Tá aqui anotativo. Vamos lá? Todos juntos? A gente tinha que fazer exercício proposto da 305 e o para conferir da 306. Então vamos lá, gente. Leonardo da Vinci foi um gênio do Renascimento. Além de pintor, era escultor, arquiteto, urbanista, inventor, engenheiro, matemático, botânico, músico e poeta. Dentre muitas de suas outras invenções, temos o projeto de um equipamento voador análogo a um helicóptero. Na vanguarda russa do século XX, há algo em comum com os projetos do gênio italiano, assinale a alternativa que representa o que há de comum entre eles. Gente, opção número A. O que vocês acham? Eu não vou ler todas porque elas são muito grandes, eu vou falar direto a resposta. É a número D. Algumas criações de Tatlin, que assim como os da Vinci, não poderiam ser realizadas na época por limitação de recursos tecnológicos. Então, a 4 é a resposta número D. Utilizando materiais de sua escolha, podendo ser convencional... desculpa, o número 5 a gente não vai fazer, a gente vai fazer direto o número 6. As obras de Jackson Pollock, ainda nos dias de hoje, causam polêmica. Isso é arte? Ainda perguntam olhares intrigados. Após os estudos desse capítulo, reveja o Alton Ritum e procure responder a essa pergunta justificando sua resposta com suas próprias palavras e pensamentos. Gente, essa resposta ela é pessoal, ela é de vocês. Eu gostaria de ler a resposta de vocês. Lembrem-se lembrem do que a gente conversou na videoaula e também lembrem-se do que vocês leram sobre o assunto para refazer essa resposta e me enviem. Eu recebi pouquíssimas tarefas da nossa videoaula. Eu só cometi uma falha com vocês, que eu esqueci de avisar que a número 5 da 305 não é necessária fazer, tá? Vamos para 306. Gente, podemos considerar duas vertentes para o abstracionismo. Um racionalismo e outra figurativa. Não. B. Uma baseada em formas da vida real e outra da imaginação. Não. C. Uma materialista e outra conceitual. Não. Uma alinhada ao socialismo russo e outra ao capitalismo americano. Não, gente, a gente nem comentou sobre isso no vídeo. Uma lírica relacionada aos sentimentos e outra mais racional e geométrica. Sim, professora! Essa mesmo, galera. Número E. Um E no para conferir. 2. Complete as lacunas. Gente, tudo que é completar as lacunas vai estar em algum lugar do texto na apostila de vocês. É só procurar. Kandinsky se inspirava na música para criar suas composições em pintura. Em diversas obras ele utilizou como título palavras ligadas ao universo musical como composição e improvisação. 3. Complete as lacunas. Simplificando cada vez mais seu estilo, o artista chegou a formas geométricas e puras e cores limitadas. Malevich achava que a arte devia representar a supremacia do puro sentimento artístico, em vez de representar a natureza ou objetos reais. Lembra? Eles estavam querendo romper com o quê? Com o realismo. O movimento chamado de suprematismo foi anunciado na última exposição futurista de pintura 0.10 em Petrogrado, hoje São Petersburgo, na Rússia.
4. Circule as palavras relacionadas ao construtivismo russo. Vladimir Tatlin, Verrutemas, Naum Gabo, Torre de Tatlin, Monumento à Terceira Internacional, Antonis Pevsner, Elsivitsky, acho que é isso, Le Tatlin, União Soviética, Relevos, Varvara Stepanova e Cartaz Soviético. Gente, esse aí eu vou botar na tela pra vocês, porque ele é um pouquinho difícil de entender, né? Complete corretamente as lacunas. Obras de Malevich e Tatlin influenciaram os irmãos escultores Antoni Pevsner e Naum Gabo, que consolidaram o termo construtivismo. Combinado? Conseguiram corrigir aí? Gente, se não conseguiu, volta o vídeo. É legal de videoaula, a gente consegue voltar e revejam. Eu vou colocar aqui na tela para vocês verem a foto do para conferir. E é isso aí, gente. Essa foi a nossa correção da nossa atividade de hoje. Espero que tenham gostado da nossa videoaula. E já foi passada a tarefa de vocês para a semana que vem, né? Vocês vão fazer na 314 a número 1 e a número 3. E vocês vão fazer o para conferir. É isso aí. A gente se vê até na nossa próxima videoaula. Não esqueçam de mandar as tarefas. Tchau, tchau!